Irmãos, bom dia. Hoje nós estamos um pouco diferentes, né? Vamos sentar em rede. E logo vai começar a passar uma chamadinha aí também, para que realmente possamos trabalhar com uma metodologia de escola discipuladora, escola bíblica discipuladora. E eu tenho certeza que Deus hoje vai falar ao nosso coração, e Ele tem coisas a acrescentar às nossas vidas, e um despertamento para que as nossas células, nossos pequenos grupos sejam realmente multiplicadores, sejam grupos avivados, grupos cheios da presença do Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Logo após a oração nós estaremos louvando ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, seja na galeria, seja aqui embaixo. Dê a mão ao irmão, à irmã que está do seu lado. Feche seus olhos. Comece a fazer a sua oração ao Senhor agora, você e Deus. Comece a falar com o Senhor, comece a colocar a sua vida diante do Senhor, o seu coração diante do Senhor, sua casa, sua família. Nós estamos na campanha de 40 dias de jejum e oração e temos orado por um verdadeiro avivamento, para que Deus traga um avivamento genuíno, um avivamento precioso, um avivamento que vai trazer consciência de pecado, um avivamento que vai trazer santificação. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, mudando as nossas vidas e impactando o nosso coração. Pai amado, Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã. Nós entendemos que esse é o dia que fez o Senhor e nele nos alegraremos, Senhor. Como o povo de Israel um dia falou, estamos como os quem sonham, Senhor, de tão felizes porque nós queremos cultuar ao Senhor. Queremos te dar a honra, a glória, o louvor que lhe é devido. Queremos te oferecer o nosso melhor, porque só tu és digno, Senhor, de receber. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque em nosso coração um desejo ardente pela tua presença, como o Senhor colocou na vida do salmista, quando ele disse: anseio pela tua presença, assim como a corça anseia por águas, Pai. Que o nosso coração venha ter sede da tua presença, que o nosso coração venha ter fome da tua presença, da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, hoje, nessa semana, na campanha de jejum, Pai, o Senhor nos ensinou, estudamos que precisamos nos humilhar diante do Senhor, que a humilhação, o ser humilde diante do Senhor, move o teu coração. E nessa manhã nós queremos pedir, Senhor, nos ensina a nos quebrantarmos diante do Senhor. Nos ensina, Senhor, a nos humilharmos diante da tua presença e clamarmos pela ação do Senhor, e clamarmos pelo perdão do Senhor, e nos incluirmos como pecadores, já redimidos pelo sangue, mas ainda pecadores que dependem da misericórdia, do amor e do socorro do Senhor. Pai, o Senhor é o nosso Deus soberano e nós te amamos. Nós te amamos e colocamos diante do teu altar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos ministérios, os nossos serviços. Senhor, colocamos os nossos dons diante do Senhor, colocamos tudo que somos e que temos diante do Senhor. Move os céus, move os nossos corações, move as nossas vidas para bendizer o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que agora a tua presença venha renovar a nossa mente, o nosso coração, que em nome de Jesus toda motivação errada que nos trouxe aqui hoje venha ser trocada, Senhor, pela motivação certa, que é buscar a tua presença, que é desejar o teu coração. Pai, em nome de Jesus, que aquele que entrou abatido, cansado, às vezes com sentimento de obrigação, saia daqui renovado, apaixonado pelo Senhor, que a tua presença venha, Senhor, sobre nós, e que o nosso coração se regozije em ti, porque a tua palavra mesmo diz que tu és o nosso amado e nós somos teus, e nós ansiosamente aguardamos por ti. Como igreja declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem nesse culto. Queremos te entregar, queremos também receber das mãos do Senhor. Toma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda de pé, vamos adorar ao Senhor com essa canção. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Esse consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor. Toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas a mim. Podem sentar. Irmãos, essa semana é a semana do Vida Vitoriosa de jovens. Então, corra. Nós só temos 10 vagas, graças a Deus. A maioria das vagas foram preenchidas, mas você ainda tem a oportunidade de fazer a sua inscrição. Se você não pode ir trabalhar, não pode ir ajudar, ou participar, você pode adotar alguém. Nós temos 5 pessoas que estão precisando de adoção nesse ministério. Então, se você puder, procure a mim, procure o Bruno Braga, o pastor Cristiano. Cadê o pastor Cristiano? Levanta aí, pastor Cristiano.
procure o pastor Cristiano ou a Maiara e dê uma adoção, adote um jovem, é R$80. Se você não puder adotar com 80, adote com a metade, adote com uma oferta de amor, aquilo que você puder adotar. Amém? Irmãos, queria que vocês se atentassem aqui no Data Show. Conseguiu aí, Laís? E eu quero hoje eu vou trabalhar um pouquinho de liderança, de PGM, trazendo uma renovação, né, um renovo de Deus, a nossa visão ministerial. E eu queria que Laís colocasse aí pra gente o slide e a figura dos bonequinhos na árvore. Irmãos, hoje os malotes já estão aqui comigo. Eu vou passar para os pastores de rede. Alguns pastores de rede já estão com os malotes. Nós não vamos enviar um malote esse mês por e-mail. Se você quiser, você vai ter que pegar com o seu pastor de rede ou na secretaria da igreja, tá bom? Então não deixe de pegar o malote, essa semana já começa. Os irmãos conseguem ver aqui no Data Show? Consegue ter uma visão? Conseguem? Vamos lá. O que acontece? Essa figura aí é de uma árvore cheio de bonequinhos, de homenzinhos, numerados, de 1 até o 20. E eles estão cada um em uma posição da árvore. Vocês conseguem observar isso? Então, só que essa árvore é o reino de Deus. Essa árvore é o reino de Deus. E cada bonequinho dessa árvore somos nós. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você agora observe essa árvore. Você vai sentar com um irmão ou dois, amém? Lembrando que aqui a rede de mulheres está aqui, né? A rede de casais, terceira idade, homens lá em cima, juniores e líderes de juniores e líderes de criança lá em cima, adolescentes, líderes de adolescentes, jovens e líderes de jovens lá em cima também. Nós estamos separados por rede. É importante a gente sentar em rede, porque nós estamos passando uma chamada para ter o controle da EBD discipuladora. Então, irmãos, essa árvore é o reino de Deus. E os bonequinhos somos nós. Amém? E eu queria que agora você vai fazer uma observação, uma análise da sua vida ministerial. Não confunda a sua vida espiritual com a vida ministerial. Ambas trabalham juntas. Ambas trabalham em unidade. Amém? Mas há uma diferença entre a vida espiritual e ministerial. E hoje nós vamos analisar a nossa vida ministerial. Amém ou não amém? Anda fraco, gente. As minhas crianças falam mais alto que isso. Vocês vão ver hoje aqui na cantata. 18 horas, musical Arca de Noé, tá? Não perca. Amém ou não amém, irmãos? Amém. A galeria reagiu agora. Glória a Deus. Então vamos lá. Senta perto de um irmão ou irmã, duplas ou trios. E agora você vai escolher um bonequinho que representa você na sua vida ministerial. Que bonequinho nessa figura representa você na sua vida ministerial? E você vai agora escolher esse bonequinho. Valendo. Pode começar a escolher. Analisa que bonequinho representa você na sua vida ministerial. Agora que você analisou qual representa você, você já escolheu, que aqui é rápido o negócio, você vai compartilhar com seu irmão por que esse bonequinho representa você. Tá? O porquê desse bonequinho representar você, representar a sua vida ministerial. Você vai falar qual bonequinho você é representado e por que você está sendo representado por esse bonequinho. Compartilha agora. Crente gosta de falar. Agora é o momento de falar, irmãos. Mas falar sobre bonequinho, tá? Não fala da novela, não fala sobre a célula, não fala sobre a pessoa. Não compartilha pedido de oração agora, é para falar do bonequinho. Que bonequinho é você ali na árvore ministerial, na árvore do reino de Deus? E por que você é esse bonequinho? Nessa sua avaliação.
Compartilha com seu irmão o motivo de você ser esse bonequinho. Hora da comunhão agora. Compartilha com seu irmão. Amém? Então, se nós tivéssemos... Amém. Se nós estivéssemos em um grupo pequeno, em uma célula, no PGM, agora seria o momento que eu ia dar a oportunidade para todo mundo falar. Mas como hoje nós estamos na congregação, com um grupão, não tem como todo mundo falar. Então eu vou dar a minha análise dessa árvore ministerial. Eu queria que você acompanhasse pelo Data Show. Bem, o bonequinho número 1 é aquele que está ali perto da escada, no cantinho aqui, cantinho direito dos irmãos, o meu esquerdo. Né? Ele é o bonequinho número 1. Ele é aquela pessoa no reino de Deus, que ele chegou agora no reino de Deus, e ele olha para o reino de Deus, ele está de braços abertos, ele não está com os braços cruzados, não está fechado para o reino de Deus, mas ele está olhando admirado, ele acha lindo. É aquela pessoa que diz assim, nossa, como que a igreja é linda, como que o povo de Deus é lindo, como que tem a comunhão, como que tem a palavra de Deus, como que é amor. E ele fica apaixonado, amém? É o tipo de pessoa que chegou no reino de Deus e ainda não sabe o que fazer no reino. Por enquanto, a única coisa que essa pessoa sabe fazer é o quê? Admirar o reino de Deus. Legal, né? Mas o bonequinho número 1 também representa aquela pessoa que já chegou há tempo no reino de Deus e que só fica admirando e é negligente a servir, porque também não sabe o que fazer. Então é aquela pessoa que está admirando, que acha tudo lindo, que acha tudo bonito, mas que ainda falta aceitar o desafio de trabalhar no reino de Deus, de fazer discípulos, de gerar filhos espirituais. Amém? É a pessoa que falta ser ativada no reino de Deus. Ela está esperando um líder de célula falar assim, você pode arrumar as cadeiras na minha célula? Você pode preparar o quebra-gelo hoje? Você pode levar o louvor? Ela está esperando um convite ministerial. Ela está esperando alguém se mover. Você não precisa esperar alguém se mover, amém? Você pode naturalmente se mover e corresponder a servir no reino de Deus, mesmo sem ser convidado. Você pode procurar um pastor de rede, um líder de ministério, de dança, de louvor, de qualquer coisa, e procurar esse pastor ou esse líder de ministério e falar assim, eu quero trabalhar no ministério do Senhor. Eu quero trabalhar nesse ministério, eu quero trabalhar nessas células. Amém? Isso é muito legal. Vamos lá agora. O bonequinho número 2. O bonequinho número 2 é aquele que está bem no início do tronco da árvore. E ele está servindo de suporte para o número 4. Não sei se dá para vocês verem bem daí onde vocês estão, mas o bonequinho número 2, ele não está muito feliz. Ele não está muito satisfeito. Ele está triste, na verdade. O bonequinho número 2, ele representa aquela pessoa que chegou no reino de Deus e que ele se decepcionou. Ele se sentiu usado por alguém, ou por alguma situação, ou ele viu alguém no reino de Deus que tinha que ser algo e não era, que falava algo, mas não fazia aquilo que falava. Então, decepções vão acontecer no reino de Deus, porque todas as vezes que nós lidamos com pessoas, há decepções. E a igreja, ela é um hospital, onde encontra pessoas doentes. O número 4 é uma pessoa doente. Uma pessoa que precisou passar por cima do número 2, precisou pisar no número 2 para querer subir ministerialmente. Isso é uma doença espiritual, emocional, isso é uma doença. Ministerial também. Então o número 2 é a pessoa que está ferida com o reino de Deus. Na verdade ela está ferida com as pessoas, porque ela colocou a expectativa dela em pessoas, ao invés de colocar a expectativa dela em Deus. A palavra de Deus é muito clara quando diz, maldito o homem que confia em outro homem. Quando a palavra de Deus diz isso, não quer dizer que a gente não pode confiar, que a gente não pode ter amizade com as pessoas, não é isso. A palavra de Deus está falando assim, maldito o homem que coloca expectativa
em outro homem, que coloca assim, valor em outro homem, achando que aquele outro homem não vai falhar, não vai decepcionar, porque todos somos seres humanos. Então você precisa entender que o seu líder de célula, ele é falho, ele é um ser humano. O seu pastor de rede, ou pastor, presidente, ele é falho, ele é um ser humano. O seu líder de ministério de dança, de louvor, de teatro, de infantil, de qualquer outra coisa, seu coordenador de equipe, é falho, é um ser humano. Todos os seres humanos são falhos, amém? Não existe nenhuma pessoa infalível. Não existe pessoas infalíveis. Só que todos nós que estamos no reino de Deus, buscamos melhorar, amém? Essa é a nossa diferença. Que no reino de Deus existem sim pessoas doentes, mas pessoas doentes que estão buscando o remédio que é Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém, irmãos? Dá um cutucão no irmão do seu lado, acorda aí em nome de Jesus. Dá mesmo, irmão, por favor, bora. Ah, tá muito ruim. Gente, parei. Ó, levanta o dedo pra mim. Toda a igreja. Atenção, toda a igreja. Levanta o dedinho. Vira pro irmão do seu lado, direita e esquerda. Os dois, faz assim. Faz cosquinha nele. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Vamos observar agora o bonequinho número 3. O bonequinho número 3, irmãos, é aquela pessoa que está no reino de Deus, é o crente Raimundo. O crente Raimundo é aquela pessoa, um pé na igreja, um pé no mundo. Você pode observar que o bonequinho número 3 é aquele que está ali no cantinho, olhando a paisagem. O bonequinho número 3 representa aquela pessoa que está no reino de Deus, mas essa pessoa está de costas para o reino de Deus e está admirando a sua volta, o mundo. Ela admira mais o mundo do que o reino de Deus. Existem pessoas assim no seio da igreja. E isso, infelizmente, é natural. E é dever nosso trazer para perto e mudar essa situação, amém? São pessoas que estão dispostas para o reino de Deus e estão admirando o mundo, mesmo estando inserido perto do reino de Deus. Elas precisam viver, de fato, uma conversão. Porque pessoas que estão dispostas para o reino de Deus, por mais que estejam perto do reino de Deus, são pessoas convencidas e não pessoas convertidas. Amém? O bonequinho número 4, como nós falamos, é aquele que está usando de suporte. É uma pessoa doente ministerialmente e emocionalmente, que precisa pisar em outros para subir. Esse não é o caminho de Deus para o nosso crescimento ministerial, nem mesmo espiritual. O bonequinho número 5 é o bonequinho que está no balanço. Ele representa aquela pessoa que já cresceu com Deus, já cresceu na vida ministerial, mas ele está a fim de se divertir. Preste atenção para não sair falando que eu estou falando coisa diferente, ó. Não vai sair daqui falando assim, pastor Felipe falou que se divertir é pecado. Não fala isso, não falei isso, eu falei isso? Não falei isso. Se divertir não é pecado. O pecado, o ato pecaminoso é quando eu troco o reino de Deus pela diversão. Quando eu substituo o meu compromisso no reino de Deus por diversão. Amém? Vocês estão me entendendo? Tem gente por aí que está envolvido com o reino de Deus, que tem nome e compromisso no reino de Deus, mas na hora de executar o reino de Deus, só pensa na sua diversão, só pensa no seu prazer, está distraído, está se divertindo. O bonequinho número 6, ele está caindo. O bonequinho número 6, ele não chegou no fundo do poço, mas ele já caiu, ele já está caindo, né? Aqui no cantinho, caindo da árvore. Ainda há esperança para o bonequinho número 6? Claro que há. Se o bonequinho número 1 parar de admirar o reino e olhar à volta dele que o bonequinho número 6 está caindo, o que ele faz? Ele corre lá e segura o irmão, não é isso? Deus quer usar você para isso. Pare de admirar o reino de Deus e vá segurar os irmãos que estão caindo. Amém, irmãos? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus para a nossa vida é que todos nós façamos discípulos, e é todos, não é só alguns. Então, irmãos, o bonequinho número 1 pode ali correr e socorrer o bonequinho número 6. O bonequinho número 6 representa aquela pessoa que está caindo numa depressão, está caindo no pecado, está caindo no afastamento. Então, precisa de ajuda.
O bonequinho número 7. O bonequinho número 7 é o boneco que está com medo. Ele subiu, ele cresceu, mas ele está ali agarrado na árvore. Ele falou assim consigo mesmo: aqui estou, daqui ninguém me tira, né? Ele está muito satisfeito com aquele lugarzinho dele. É o bonequinho número 7. O bonequinho número 8, ele está quase caindo. Ele está na tentação. O bonequinho número 8 representa a pessoa que está em tentação, que está sendo tentado. Entendeu? Então se o bonequinho número 5 parar de se divertir e olhar à sua volta, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que o número 8 precisa de ajuda, porque ele está sendo tentado. E se ele não for ajudado, e se Deus não socorrer ele, ou se ele não se posicionar em Deus, o que vai acontecer? Ele vai cair na tentação, e aí ele vai cair para o chão, né? O boneco número 9. O número 9 está dormindo. Já ouviu aquela história assim? Ano que vem eu vou descansar, vou entregar meu ministério. Ano que vem eu vou entregar minha célula, vou descansar. Irmãos, nós só entregamos ministério, só entregamos nosso pequeno grupo quando nós cumprimos a missão, amém? E cumprir a missão aqui nessa terra é o Senhor falar o seguinte: olha, concluiu essa etapa, tenho outro desafio para você. Deixa outra pessoa no seu lugar, no seu ministério, no seu pequeno grupo, e assume esse outro desafio maior que eu tenho para você. Amém? Isso é cumprir a missão. Tudo aquilo que é descanso sem cumprir a missão é aborto ministerial. Você pode repetir isso comigo? Tudo aquilo que é descanso sem cumprir a missão é aborto ministerial. Então o bonequinho número 9, ele está descansando, ele está abortando o ministério dele, ele parou para dormir. E quem para de crescer já está diminuindo. O boneco número 10, ele cresceu, mas ele só consegue olhar para baixo, aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que nada está bom, aquela pessoa que você dá uma ideia e fala assim: não vai dar certo não. Faz isso, não vai dar certo isso não. Faz aquilo, não vai dar certo não. Aquela pessoa que só bota as coisas para baixo. Esse é o bonequinho número 10. É aquela pessoa também que só olha para trás. Porque na época do pastor fulano de tal era muito bom. Porque na época do grupo que o líder era fulano de tal, antes da multiplicação, era muito bom. Gente, quem vive de passado é museu, amém? Figurinha repetida não enche álbum. Joga isso fora, amém, irmão? Vamos esquecer o passado. Valorize o passado, mas para impactar o futuro. Valorizar o passado para ficar preso ao passado não vale a pena. O seu passado precisa ser uma motivação para avançar ao futuro. Amém? O boneco número 11 é o bonequinho que já cresceu e quer crescer mais. Ele não está satisfeito. Ele quer avançar na vida ministerial. O boneco número 12 é o bonequinho que já está no fundo do poço. Ele já está no chão. Então ele já caiu na situação de depressão, de pecado, de luta, e ele está precisando de ajuda. O boneco número 13. O boneco número 13, algumas pessoas pensam, é aquele que está ali na escada, olha aí só. Algumas pessoas pensam assim: o boneco número 13 foi sagaz, ele pegou um atalho. Eu não acho isso não. A minha interpretação é que o boneco número 13, ele orou. E ele falou assim: Senhor, me dá uma estratégia para que eu possa crescer ministerialmente. Me dá uma estratégia para que eu possa crescer espiritualmente. E Deus falou com ele: pega a escada, meu filho. E aí ele foi lá e pegou a escada. Então, se buscarmos estratégias no Senhor, se pedirmos ao Senhor a estratégia que Ele tem para a nossa vida, nós vamos crescer. Amém? O boneco número... Cadê? Me perdi. 14. O boneco número 14 é que nem o boneco número 5. Ele está distraído, ele está olhando o passarinho, né? Ele cresceu no reino de Deus, ele está distraído. O número 15 é aquele que quer continuar crescendo, não se satisfez. O número 16. O número 16 também é um bonequinho doente ministerialmente. Ele está querendo o quê? Passar a perna no 17, né? Está cortando, está assim... Não está quebrando galho não, tá serrando galho, né? Está serrando galho para aquele que o boneco 17 caia na sua vida ministerial e espiritual.
Então, cuidado. Nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Amém? Amemos a todos, mas cuidado com as expectativas que colocamos nas pessoas. Precisamos amar, precisamos respeitar, precisamos honrar, mas tomar muito cuidado. O boneco 17 é vítima de uma situação ministerial por uma pessoa enferma, infelizmente. O boneco 18, ele representa aquela pessoa que cresceu ministerialmente, mas não estava preparado. E quando ele chegou no topo, ele ficou triste, porque ele não sabia administrar o crescimento que ele teve de ministério. Ele ficou meio abalado. Amém? O boneco 19 é aquele que está continuando a crescer. E o boneco 20 é aquele que chegou ao topo e tem a visão geral do reino de Deus e que consegue estar plenamente satisfeito com aquilo que Deus tem feito na vida dele. Ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe o que Deus pediu para ele fazer e ele tem cumprido a missão dele com alegria. Ele foi preparado para isso e ele não pulou etapa, então ele esteve pronto para chegar ali. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Pode passar. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Amém ou EBD? Amém. Diz assim: Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim. Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei o meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele abaixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansado. Então pegaram uma pedra e puseram debaixo dele. Ele se assentou. Arão e Ur ficaram segurando as suas mãos, cada um de um lado. Assim, as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e o seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: escreva um relato dessa batalha, para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um altar e deu a ele o nome: o Eterno é minha bandeira, e disse: viva o domínio do Eterno, o Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre. Amém? O Senhor assim nos abençoe essa leitura. Eu queria compartilhar com vocês algumas verdades desse texto que nós podemos aplicar na visão de igreja multiplicadora. A primeira coisa: só os escolhidos vão para a batalha. Logo no versículo 9, no versículo 9, o que Moisés fala? Escolha homens para ir à batalha. Se Deus te colocou nessa batalha do ministério, do reino dele, se Deus te colocou nessa obra, se trouxe para você, para essa igreja, ele te plantou nesse lugar, é porque você foi escolhido por Deus para realizar uma obra excelente, amém? Para realizar essa obra. Você é escolhido para estar nessa batalha, orando, evangelizando, discipulando. Esse é o nosso lugar, esse é contribuindo. Nós estamos no mês de missões. Como que nós cumprimos a missão? Contribuindo, orando, evangelizando, fazendo discípulos, indo, né? E também compartilhando o evangelho, né? Compartilhando a obra missionária. Então, somente os escolhidos vão para a batalha. Deus te escolheu para essa obra excelente. E isso é um privilégio. Segunda verdade: cada um tem a sua função no reino de Deus. Cada um tem a sua função na batalha, né? Nós podemos observar que Josué com o exército, eles foram para a guerra. Eles foram guerrear, eles estavam
na linha de frente da batalha, eles estavam na parte física, eles estavam com contato direto ao inimigo, eles estavam cara a cara com o inimigo. Arão e Hur ficaram aonde? Apoio, não é o trabalho braçal, ficaram ali segurando os braços de Moisés. E Moisés ficou só na intercessão, clamando ao Senhor, pela ação divina no Senhor no meio do povo, no meio do exército. Então cada um desempenhou uma função. Todos nós temos uma função no reino de Deus. E o líder ruim, o péssimo líder, é aquele que faz tudo na célula. Ele prega, ele canta, ele ora, ele dá o lanche, ele arruma a cadeira, ele troca a lâmpada, ele faz tudo. Isso é péssimo. Porque esse líder está ensinando os seus liderados a serem servidos. Mas os nossos liderados precisam aprender a servir. A ordem de Deus é que viemos a servir uns aos outros. A Bíblia repete várias vezes a expressão uns aos outros. É um estilo de vida, de serviço uns aos outros, de amor uns aos outros. Então, a célula não é um lugar para o líder fazer tudo. A célula é um lugar para que o líder delegue as tarefas. Olha, você não sabe cantar, mas você pode arrumar as cadeiras. Você não sabe falar para fazer o quebra-gelo. Você é tímido, mas você pode trazer o lanche. Você talvez não saiba nem dar uma palavra, mas você pode mandar mensagem para o grupo durante a semana com um versículo. Você pode fazer uma visita para os afastados, para aqueles que estão faltando, entendeu? O líder, ele é o facilitador. Ele é aquele que vai delegar tarefas. Ele é aquele que vai motivar todo o grupo a servir. Amém? Isso é o líder. Ele vai colocar cada um na função que deve ser colocado. Esse é o papel do líder. Despertar nas pessoas desejo de servir. Amém? Outra verdade. Existem tarefas importantes para o discipulador, o líder. Existem tarefas importantes que o discipulador líder precisa delegar ao seu discípulo, o auxiliar. Então existem tarefas que o discipulador deve delegar aos auxiliares, deve passar aos auxiliares, amém? E existem tarefas que ele não pode passar. Por exemplo, interceder por uma pessoa que está enferma. Isso precisa acontecer com o líder. Ele pode pedir para todo mundo orar, mas se ele não interceder primeiro, ele está errado. Essa tarefa ele não pode passar. Visitar uma pessoa que está mal, ele não deve delegar isso. Se veio no coração dele, é ele que precisa fazer isso, amém? Então, discipular o auxiliar dele. Ele não pode delegar o discipulado dele, porque é ele que tem que fazer isso, amém? Então, existem tarefas que o líder deve delegar e outras que o líder não deve delegar. A gente pode parar para perceber a parábola da ovelha perdida. Na parábola da ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perde. Aquele pastor, ele faz o quê? Ele delega as 99. Ele poderia pensar assim, nossa, eu vou cuidar das 99 porque é um grupão, eles precisam. Não. Aquele pastor pensou na ovelha doente. Quem estava precisando de ajuda era aquela ovelha perdida, uma só. As 99 estavam bem ali. Então ele delegou alguém para cuidar das 99 e ele foi buscar a ovelha perdida que estava doente. Porque o líder de ministério, o líder de pequeno grupo, o auxiliar de pequeno grupo, precisa ficar do lado daquele que precisa ajuda e de que quer ser ajudado. Amém? Às vezes a gente não tem como ajudar quem não quer ajuda. Quando uma pessoa não quer ajuda, a gente não tem como ajudar, a gente ora. A gente clama ao Senhor, a gente chora, a gente coloca diante do Senhor. Mas não force a barra, porque às vezes se você forçar a barra com uma pessoa que não quer ajuda, vai gerar um espírito de autocomiseração. E aí aquela pessoa vai ficar naquela dependência e você vai virar uma muleta. Ah, é porque meu líder não vem atrás de mim. Não tem que ir não, você já é crente, você já aceitou Jesus, toma vergonha nessa cara sua. Gente, eu tenho que falar a verdade, tem muito crente que só falta uma boa xícara de vergonha na cara. Boa xícara, gente, só tomar um cadinho, vai tomar jeito. Não fique na expectativa de seu pastor, de seu líder, de alguém vir atrás de você. Você tem Jesus, amém? Nós temos livre acesso a Jesus. O véu foi rasgado. Nós vivemos hoje um sacerdócio universal. Você não precisa que alguém ponha a mão sobre você e te dê a bênção. Quem te dá a bênção é o Senhor. Amém, irmãos? É o Senhor. Tudo que a gente precisa não está em mão de homens, está nas mãos do Senhor.
Quarta verdade, o líder precisa ter a visão geral. O líder, eu aprendi isso com o pastor Pedro, que nós precisamos estar alinhados como igreja. O líder não pode ter a visão pontual, porque os meus meninos, porque os meus homens, porque as minhas adolescentes, porque... Não, ele precisa entender que ele é um só corpo, ele é igreja, amém? Por mais que sejamos vários grupos, várias células, nós somos uma só igreja. Nós somos um só corpo. Então o líder, ele precisa pensar não como grupo, mas ele precisa pensar o quê? Como igreja. Será que o que eu estou fazendo com o meu grupo está cooperando com o alinhamento, com a visão da igreja? Será que aquilo que eu estou realizando com o meu grupo está indo em direção ao que a visão que Deus tem dado à minha igreja, à minha liderança? Amém? Então não veja o seu gueto, mas veja o todo. Amém? Todos os líderes, todos os auxiliares, e quando eu falo líder aqui, até mesmo um membro de célula precisa ter a visão do todo. Amém? A parábola, uma história que o pastor que pregou no retiro, esqueci o nome, Alexandre. Pastor Renato pregou no retiro de carnaval. Ele contou uma história que marcou muito meu coração. Eu acho que eu já falei aqui, vou falar de novo. Um dono de uma fazenda saiu de casa. Ele saiu de casa e ele falou para o seu empregado: olha, eu quero te pedir somente uma coisa. Tapa essa goteira da sala, porque eu não aguento mais todo dia essa goteira pingando. É uma tortura. Tapa essa goteira. Eu vou sair, daqui a 6 meses eu volto. Eu só quero isso. Eu quero encontrar essa goteira tapada. E aquele empregado, um empregado muito excelente, um trabalhador no reino muito excelente, o que ele fez? Ele pintou toda a casa, ele cercou toda a fazenda, ele trouxe os melhores remédios para os animais, ele fez tratamento com os animais, ele reformou toda a fazenda. Só que ele esqueceu de tapar a goteira. E 6 meses depois, o seu chefe chegou lá, o dono da fazenda chegou lá, e ele viu tudo aquilo, ele falou: olha aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu reformei, eu dei o melhor remédio, eu pintei, eu coloquei isso. E ele falou assim, o dono da fazenda falou: isso, muito bom, tudo isso que você fez é muito bom, mas você tapou a goteira? E aí ele ficou triste, porque ele não tinha tapado a goteira. Tudo que Jesus nos mandou é tapar a goteira. O que Jesus ordena? A grande comissão é: ide, fazei discípulos. Nós fazemos muitas coisas no reino de Deus, mas se não estamos fazendo discípulos, estamos esquecendo de tapar a goteira. Amém, irmãos? O discipulado precisa ser de fato a prioridade em nossa vida ministerial. Fazer evento, congresso, reuniões, ensaios, é tudo muito bom. Mas se isso substitui o nosso tempo de relacionamento, o nosso tempo de discipulado com as pessoas, o nosso tempo da gente influenciar as pessoas a crescerem no reino de Deus e na sua vida espiritual, nós estamos pecando. Nós estamos substituindo a obra de Deus pelo Deus da obra. Porque a nossa missão é tapar a goteira e fazer discípulos. Quando Jesus voltar, Ele vai querer saber se você fez discípulos. E aí, o que você vai apresentar diante das suas mãos? Pastor Alexandre pregou quinta-feira no culto de abertura de missões, que ele foi impactado pelaquela peça Mãos Vazias. As suas mãos estarão vazias no dia do juízo? Ou você vai poder apresentar ao Senhor: não, Senhor, eu fiz discípulos, eu cumpri a minha missão. Aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que eu ouvi do Senhor, eu realizei. Amém? Quinta verdade: o apoio precisa ser valorizado. É muito importante nós valorizarmos todas as pessoas do grupo. É muito importante nós valorizarmos todas as pessoas da igreja. O crente mais fraco é mais forte do que Satanás, amém? O cristão mais fraco é mais forte do que Satanás. Irmãos, se aquele irmão tem vergonha de pregar, você pode botar ele para trocar a lâmpada amarela da casa e botar uma lâmpada clara, para arrumar as cadeiras, para orar antes da reunião, preparando o ambiente, pedindo a Deus a ação do Senhor no meio do ambiente, no meio da reunião do célula, amém? Valorize todos. Valorize aquela pessoa que vai depois lavar a louça que sobrou do lanche. Valorize a pessoa que vai ficar responsável por varrer a casa depois da célula. Valorize todos, honre a todos, amém? Valorizar o apoio é muito importante. E a sexta verdade: a intercessão garante a vitória. Líderes que são intercessores, eles clamam pelos seus liderados.
eles intercedem, eles pedem a ação de Deus, eles colocam o coração, eles se identificam, eles andam juntos, eles compartilham os segredos de Deus. Amém? E isso é muito importante, porque os líderes que são intercessores, eles possuem um coração de pai espiritual. Deus está nos chamando em um tempo que nós precisamos ser pais espirituais das pessoas. Precisamos abençoar as pessoas, precisamos amar as pessoas, precisamos demonstrar o amor de Jesus através da nossa vida para elas. Amém? Eu queria passar um vídeo para vocês sobre o que não é um pequeno grupo, o que não é uma célula. Queria que vocês observassem agora esse vídeo. Amém? Irmãos, então há uma diferença entre grupos e uma célula. Um grupo pode ser um grupo de comunhão, só para comer, só para conversar, só para brincar. Um grupo pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo de evangelismo, de pregação, de oração, de louvor, mas isso não é uma célula. Nós não queremos esses tipos de grupos aqui na igreja, amém? Nós queremos pequenos grupos multiplicadores. Nós queremos grupos que se multiplicam, células que geram vida, vida na vida, transferência de verdade e vida é o que nós queremos. E existem muitos grupos que estão perdendo o foco e precisam voltar para a origem. Existem grupos que viraram autoajuda, que viraram grupos de análise, onde as pessoas, cada um fala como foi a semana. Oi, meu nome é fulano, minha semana foi assim, 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 eu pequei, não pequei, fiz isso, não fiz isso, briguei com não sei quem. Gente, o grupo não é, a célula não é para isso, amém? A célula você vai abrir o coração. Um dia aconteceu alguma coisa muito séria, você vai abrir o seu coração, você vai chorar lá, você vai compartilhar, vai pedir oração. Mas não é para todo dia cada um dar um relatório da sua semana. Isso não é célula, tá errado isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é grupo de autoajuda. Quer fazer um grupo de autoajuda? Eu sou super favorável. Vamos montar, criar uma turma de autoajuda aqui na igreja. Vamos chamar psicólogo, vamos colocar aqui. Sou super favorável a isso.
Mas célula não é isso. Não leve isso para célula, isso está errado. Quer procurar autoajuda? Procura um psicólogo, vai fazer análise, é muito bom. Recomendo a todo mundo. Então, vamos prosseguir aqui. Outra coisa que não é grupo. Grupos que só ficam pregando. O líder não tem que pregar. A hora da palavra é a hora de edificação. O líder ele vai dar um apanhado geral e ele vai gerar perguntas para que todos compartilhem. A célula é uma reunião informal, não é um pequeno culto, amém, gente? Tem gente que fala que a célula é um pequeno culto. Não é. Tem exaltação, tem louvor, tem oração, tem momento de quebra-gelo, tem muitas coisas, mas não é um pequeno culto. A hora da palavra é uma hora que o líder vai falar um pouquinho e ele vai fazer com que todos compartilhem a palavra e depois ele vai trazer uma conclusão em um momento de oração. Isso é a hora da palavra. Ele não está ali para pregar, ele é um facilitador. Amém? Outra coisa importante, um grande erro é a gente pensar que o líder ele precisa discipular todas as pessoas da célula. Isso é errado. O líder, na verdade, ele só precisa discipular os auxiliares. O líder precisa discipular de perto os auxiliares. Ele precisa andar junto com os auxiliares. E os auxiliares vão discipular algumas pessoas da célula. E essas pessoas vão discipular outras pessoas da célula. Amém? Esse é o objetivo. Às vezes os líderes estão abarrotados porque eles estão querendo discipular todo mundo. Isso é impossível. Impossível. Nem Jesus, que é Jesus, ele discipulou os 12 discípulos. Quem eram os discípulos que andavam com Jesus, que estavam nos momentos mais marcantes? Pedro, Tiago e João. Você vai ver que os momentos mais importantes do ministério de Jesus, alguns momentos até mais secretos, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Jesus fazia a RD com Pedro, Tiago e João. Jesus tinha relacionamento discipulador com Pedro, Tiago e João. Dentro dos 12, ele discipulava apenas 3. Mesmo que os 12 também eram discípulos dele e estavam ali. Mas o discipulado 1 a 1 é somente com 3. Então não queira discipular todo mundo, que isso vai ser impossível. O seu discipulado vai ser à distância, toda semana se reunindo, ministrando palavra. E vai ter um discipulado à distância. Mas um discipulado pessoal, um discipulado 1 a 1, um relacionamento discipulador, um RD, é somente com os auxiliares. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor para estar subindo. Dentro do seu malote, você está recebendo aí algumas coisas. Os estudos do mês de setembro e outubro estão dentro do malote. Se você é líder, procure seu pastor de rede no final do culto e pegue com ele. Dentro do seu malote, você vai receber uma ficha de relatório. Se você tiver dificuldade de preencher essa ficha, procure seu pastor de rede para ele te orientar. Ela não é difícil. Vou até explicar um pouquinho para vocês. Dentro do relatório também tem uma ficha de inscrição para o curso que nós vamos ter dia 1º de outubro, um curso intensivo para toda a célula. Esse curso vai ser um curso geral. Vão ser um dia, uma tarde, onde nós vamos ter 4 palestras. Uma sobre visão celular, outra sobre liderança, uma sobre ser consolidador, como ser um anjo da guarda, como você cuidar, e uma sobre o anfitrião, o dono da casa. Então esse curso é para quem? É para os auxiliares, é para os líderes de célula, é para os donos da casa, amém? É para os membros da célula, é para a célula inteira, amém? Então traga a sua célula toda nesse curso intensivo. Vai ser uma tarde, na tarde do dia 1º de setembro. Não abra mão disso. 1º de outubro, perdão. Esse relatório aqui, você vai colocar um mês, o nome da célula, o nome do supervisor, no caso, pastor de rede, o nome do líder, auxiliar, o telefone, idade, anfitrião, a data, o dia da reunião, o horário de reunião. E aí, tem alguns requisitos aqui, ó, nesse relatório. Tem, na primeira página, você vai colocar o resumo geral. Entenda bem, membro da célula é membro da igreja, amém? Batizado. Você vai colocar quantos membros da igreja você tem na sua célula. 1, 2, 4, 5. Você vai colocar ali. Quantos frequentadores assíduos? Frequentador assíduo é aquela pessoa que sempre vai na célula, mas ainda não é batizado, ainda não é membro da igreja. Aí você vai colocar 6, 10, 5, amém? E visitante. Visitante é aquela pessoa que foi uma vez,
só vai uma vez por mês, vai uma vez de 2 meses. Esse é um visitante, amém? Aí você vai colocar o resumo geral da primeira semana, segunda semana, terceira semana do mês, com a data. E aí, aqui é para o líder. Se o líder fez a leitura diária, para o pastor de rede ficar acompanhando o líder. E atrás é a chamadinha, onde você vai dar presença. Seus liderados vieram no culto, vieram na célula na primeira semana. Na segunda semana, estavam na célula, estavam no culto. Então, faça o seu relatório, não deixe de fazer, entregue ao seu pastor de rede. Isso é muito importante para o crescimento do reino de Deus. E para o controle das nossas células. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Sim. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Nós falamos aqui sobre discipulado. Falamos aqui sobre sermos ativados no reino. O desejo do coração de Deus é que você seja ativado no reino. O desejo do coração de Deus é que você sirva verdadeiramente nesse reino. É que você seja não apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Para que você seja realmente um discípulo de Jesus. Há uma diferença entre ser membro de igreja e ser discípulo de Jesus. O céu será povoado pelos discípulos de Jesus. Seja um discípulo. Talvez você conseguiu perceber hoje que as suas atitudes ministeriais não estão te levando a ser um discípulo de Jesus. E você pode agora recorrer ao Senhor em oração. Você pode agora se arrepender diante do Senhor em oração e colocar a sua célula diante do Senhor. E colocar a sua vida. Eu queria que você orasse agora no seu lugar. Consagrando a sua vida, sua célula, seu ministério. Pedindo ao Senhor, Senhor, me transforma em um discípulo verdadeiro do Senhor. Me transforma, Senhor, em um discípulo multiplicador. Eu quero gerar filhos para o reino de Deus. Eu quero discipular, eu quero ter um coração que ama. Eu quero ter um coração que perdoa. Eu quero ser um intercessor. Que o Senhor ache em mim um coração adorador. Um coração quebrantado. Um coração cheio do teu amor.